Fala galera, estamos aqui em mais um Base Podcast hoje, numa data especial e com um convidado especial também. Estamos aqui com o Reginaldo Silva, que é escritor, poeta e rubro-negro e tudo mais. E veio aqui nos dar a honra de falar sobre um tema que volta e meia tá aí na mídia e uma das coisas que nós nos orgulhamos tanto no nosso clube, que é justamente o título de 87. E esse que está aqui, que nos deu o prazer da sua presença aqui conosco hoje, escreveu um livro falando sobre o título de 87. E logicamente a gente não podia deixar de trazê-lo aqui para falar sobre, né? É algo que nos interessa. Tenho certeza que você que está aí assistindo também, que é rubro-negro e que não é rubro-negro, que gosta de zoar, gosta de ter essa resenha sobre esse assunto. Vai ser bacana a gente falar sobre isso para desmistificar algumas coisas e trazer à tona aqui alguns fatos que são importantes sobre o tema. Reginaldo Silva, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco, né? É o primeiro convidado que a gente traz aqui em casa, né? Não liga pra bagunça aí, a gente tá organizando aí das coisas. A gente já terminou a reforma aqui agora, tá bagunça aqui, mas é um prazer tê-lo aqui conosco para bater esse papo bacana aqui no Base Podcast. Opa, eu que agradeço a oportunidade, né? Você, Gustavo, George e o público de vocês, que é um programa que eu acompanho, né? Vão muitos assuntos, ou seja, uma conversa informal que todo mundo gosta, né? Então, com os amigos que gostam de ficar junto conversando. E 87 tem um título especial para o esporte, e é um assunto que eu gosto particularmente. Eu acho que eu comecei a torcer pelo esporte por causa desse título. Quando eu comecei a torcer pelo esporte foi mais ou menos há um tempinho já, vou dizer um ano não. Eu tinha 12 anos, um amigo meu entrou na sala lá, era a quarta série, né? Hoje é quinto ano. Ele entrou lá, final do ano, naquela época o campeonato foi no final do ano, em 92, ele, casar, eu... Que é isso aí, pô? Não, meu time, o esporte, é campeão pernambucano. A partir dali eu comecei a prestar mais atenção, né? No futebol, não era tão fã de futebol. E eu lembro que quando eu passei na frente da ilha, tava lá, né? Esporte campeão brasileiro. Aquilo me chamou a atenção, pô. Logo depois o Palmeiras foi campeão, em 93, depois de 20 e poucos anos sem ganhar título. Eu disse, poxa, meu time é campeão brasileiro também, né? Exato. Aí depois foi que eu fiquei sabendo das polêmicas, né? Não é, o Tricolor disse, que campeão que nada, jogou a segunda divisão. Agora só fui conhecer o assunto mesmo na faculdade. Quando eu chegou perto de fazer o projeto de conclusão de curso, aí eu convidei um amigo comum também, que Admilson, né? Conhece? Isso. Lá do Alto da Foice. Gente fina, né? E literalmente. Tá gordinho, isso tá parecendo do Nobre mesmo, eu chamava ele do Nobre. Tá parecendo, tá gordinho. Ganhou uma carninha, depois casou. Ué, tá vendo aí? Depois que o cara casa, meu irmão. Só precisa casar, depois. Depois, meu amigo. Aí eu falei com o Ademilson, vamos fazer um projeto, vamos fazer um programa de rádio. Eu gostava muito de rádio. Era fã de Adilson Couto e outros, né, narradores. A gente fez um programa de 30 minutos. Tinha gols da época, né, narrado no rádio. Tinha entrevista. A gente entrevistou a Melo Lacerda no escritório dele. Entrevistou Neco lá na frente da faculdade Maurício Nassau. Entrevistou Roberto Queiroz na Rádio Jornal, que foi o narrador naquele gol, né? Muito usado, inclusive, em projetos, em trabalho de conclusão de curso, em reportagem. Aquele gol lá de Marco Antônio, que é Roberto Queiroz narrando. Aquele gol é inesquecível, cara. Aí eu pensei logo, vamos fazer um projeto. O projeto ele foi feito, a gente convidou o Marcel Júnior, da Rádio Jornal, para fazer parte da banca, junto com o Valdir Oliveira, né? Também conhece, Jorge conhece, que é diretor, professor de universitário também. E graças a Deus a gente conseguiu a aprovação. E aí depois surgiu a ideia de transformar em livro. Um pouco mais aprofundado. O projeto em si, o programa de rádio, ele era um pouco mais simples. A gente não entrou, por exemplo, numa polêmica. A gente preferiu fazer um projeto voltado para o torcedor do esporte. Então era um programa comemorativo. Falava da história do campeonato, falava desses... né? Tinha até um comentário de Luiz Cavalcante, que a gente gravou com ele também. Um grande Luiz Cavalcante. Gente fina, ele recebeu a gente no apartamento dele, o cigarrinho dele lá. Falou e é bem emocionante o que ele falou sobre 87. E aí, para transformar em livro, eu pesquisei mais, eu usei muito internet, né? E também esse livro aqui, né? Aqui. Um grande livro também aí. De André Galindo e Cássio Zirpoli, muito bem documentado, então serviu de base também, outros jornais mais antigos.
E assim eu pude concluir o livro. O livro que eu escrevi chama-se Esporte, o Brasil é Teu, legítimo e único campeão brasileiro de 87. Esporte, o Brasil é Teu, que foi a matéria que saiu no Jornal Diário de Pernambuco no dia seguinte ao título. Sim, sim. É emblemático. Que é uma foto com o Rogério. Isso. Com a bandeira, né? Segura a bandeira, né? Isso. Foi o título que colocaram também quando o Sport ganhou a Copa do Brasil. Isso, eu me lembro. É por isso que eu mantive até a voz do verbo, né? Sport, o Brasil é teu. Não o Brasil foi. Que é um título brasileiro. Pra mim, quando você ganha um brasileiro, você não deixa de ser mais campeão brasileiro. É que nem quando. É que nem presidente, pô. O cara saiu, mas ele é o presidente. Ele foi um presidente. Então o título continua, né? É assim, você leva pra sempre. E se vocês verem, é um título que ele jamais vai ficar esquecido. Enquanto houver Flamengo, enquanto houver Sport, isso é verdade. enquanto houver os rivais, né? Em Pernambuco, Santo e Náutico, no Rio, os do Rio também, que é Flamengo, que é Vasco, Fluminense e Botafogo, sempre vai vir à tona. Isso. Você vê que o Flamengo, toda vez que faz um ano que é campeão brasileiro, a conta dele nunca bate com a da gente. Eu acho que o Sport deveria ser o maior campeão brasileiro, né? Da história. Porque isso já faz quase 35 anos que o Sport foi campeão, né? Foi em 7 de fevereiro de 88. 88, vai fazer isso? Ele foi no caso, terminado no ano seguinte. Só que todo ano que o Flamengo entra na justiça, todo ano apanha do Sport. E da justiça também. Então, meu irmão, eu já dá pra ter uns 30 títulos brasileiros aí já, nessa brincadeirinha aí. E sem falar que toda vez que tem um jogo importante, assim, um clássico entre Vasco e Flamengo, a torcida do Vasco faz questão de deixar claro que de quem é o... como é que chama? A lembrança toda essa polêmica, desse acirramento e tal. Mas é o título do Sport, meu irmão. Não tem que contestar, não. Exato. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai perguntar ao nosso amigo aqui. Como é que tu caçou todas essas informações aí do livro aí? Como é que foi o trabalho, assim? Eu comecei assim, eu demorei tanto tempo. Como é que foi, velho, essa jornada aí para construir o livro? Pronto, quando a gente fez o trabalho de conclusão de curso, né, que teve a nota, aí eu parei um pouquinho, aí eu comecei eu sempre gostei desse tema. Para fazer o projeto eu pesquisei também muito. Na época do projeto não tinha nenhum livro oficial, tinha do Flamengo. Tinha 2 ou 3, do Sport ainda não tinha nenhum. Tinha pedaços de textos na internet. Tinha um muito bom que eu achei, inclusive, que contava a história do brasileiro, embora tinha algumas falhas. E o que eu achava estranho era que quando eu via sobre 87, na Globo principalmente, aí passava lá, não, o Sport foi declarado campeão pela CBF. Né? O Sport e Guarani foram declarados campeões. Eu pensei, poxa, mas por quê? A minha ideia é que a CBF disse, não, o campeão é o Sport, eu gosto de vermelho e preto, lá de Recife. Até parece que foi uma doação, né? Às vezes eu entendi o seguinte, Sport e Flamengo e Inter não quiseram jogar, e Sport e Guarani fizeram a final. Isso. Mas não foi assim, foi um quadrangular. Eram 6 rodadas, as 6 rodadas foram marcadas. O Flamengo e Inter não jogaram, não apareceram nas 2 primeiras. A terceira teria o jogo entre os dois, eles também não foram, claro. Só que Sport e Guarani, eles entraram em campo. Eles foram pra... Não foi dado pela CBF. Eles conquistaram no campo. Eles entraram em campo, cumpriram o regulamento. Aí eu tive que pesquisar, para não ficar naquele mesmo problema que o pessoal da imprensa do Sul eles têm, que eles são muito limitados em relação a isso. Ou até pode ser por uma certa cumplicidade, né? Com certeza. Tá fazendo de propósito, né? É intencional. O Jornal do Brasil, que era o principal do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo e o Estadão, eles seguiram uma linha que foi criada por eles para justificar uma superioridade do grupo do Flamengo. Né? Ou, por exemplo, eles sempre falavam da série do módulo amarelo como segunda divisão não oficializada. Sim, deram esse nome, né? Espécie de segunda divisão. Sempre ali pontuando, né? Eu pesquisei por eles muitas coisas, porque tem muita coisa histórica, mas se você for ver a narrativa dos jornais da época do Rio de Janeiro, faz sentido, porque tinha os 4 clubes grandes jogando lá no módulo principal, mas tinha o Bangu. O Bangu jogava o módulo amarelo. O Bangu tinha sido vice-campeão 2 anos antes, afinal com Coritiba. O Bangu era um time fortíssimo, tinha Castor de Andrade por trás dele. Isso. Bicheiro, até hoje ele é homenageado, né? Na camisa o Castor. Né?
Ele foi presidente de honra na época. Castro de Andrade tinha um poder econômico muito grande, tanto é que levou a Mocidade Independente de Padre Miguel a 5 títulos do Carnaval Carioca e levou o Bangu a um título estadual e um vice nacional. O cara tinha dinheiro, tinha influência. Então o Bangu ele é jogado de escanteio, claro. Apesar disso tudo, ele não tinha a força que tinha Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. O Sport ele compra uma briga muito grande. Então, para poder pegar essas ideias e pegar o que aconteceu realmente, eu tinha que me afastar um pouco sobre a narrativa dos jornais cariocas da época. Então eu usei muito a pesquisa diária de Pernambuco, o Jornal do Comércio, que aqui em Pernambuco a gente conseguiu ser um pouco mais isento. Eu sei. O Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, eles não puxaram a sardinha pro lado do esporte. Eles falaram a verdade. Até num podcast que eu fui, eu falei um pouco sobre isso. Para você entender 87, tem que voltar em 86. Sim. Em 86 seria o primeiro campeonato brasileiro que classificaria todas as vagas para o campeonato seguinte. Até aquele ano, as vagas eram pelos estaduais, às vezes pelo ranking, mas geralmente pelo estadual. O Pernambuco tinha direito a 2 vagas. A formação do campeonato era assim, né? Era por ranking estadual, né? O Pernambuco tinha 2 vagas garantidas, diretas. No caso seria o quê? Campeão e vice? Campeão e vice do estadual. Rio de Janeiro tinha 5. São Paulo tinha 5, que eram maiores, né? Quando chegou 86, a CBF disse, isso pressionada pela FIFA, né? A FIFA queria que o brasileiro ele seguisse uma linha muito parecida com o campeonato da Europa, né? As ligas europeias, que era com as divisões de acesso. Sim, sim. Para que todo mundo tivesse chance, porque o futebol ele tem que dar oportunidade a todo mundo. Exato. Quer dizer, um time feito o Bangu, por que o Bangu não pode ser campeão brasileiro? Se tiver um time que mereça, que ganhe em campo. Justo, correto. Por isso que hoje em dia nós estamos, depois da década de 90, né, finalzinho da Copa João Avelange ali pra frente, deu uma limpada com os pontos corridos. Hoje a gente pode ver um Santo André, por exemplo, sair de uma 4ª divisão e chegar na 1ª divisão. Isso. Se você não fizer um bom time, você não vai ter lugar garantido. Em 87 a CBF quis fazer isso, em 86. A ideia da CBF era classificar 24 times de 86 para 87. Esse é o regulamento original, né? Aí o que acontece? Só que 86 era um campeonato muito estranho. Eram 4 grupos de 11 times na primeira fase. 4 grupos de 11 times. 6 se classificavam para a segunda fase. Aí tinha um torneio paralelo, que era equivalente à 2ª divisão, não era a 2ª divisão oficial. No torneio paralelo eram 8 grupos, eram 4 grupos de 8 times, sendo apenas o campeão que passava para a segunda fase dentro do campeonato oficial. Ah, danado. Aí não sai. Peneira da bexiga. Aí se juntavam os 24 times, que eram os 6 daquele grupo, mais os 4 do torneio paralelo, que inclusive teve o Central de Caruaru. Sim, que inclusive lá no estádio do Central tem lá, campeão brasileiro da Série B. A CBF não reconhece como Série B, mas na prática foi. Não foi tanto para a CBF, por quê? Porque quando os 4 times subiram, o campeonato, em vez de continuar, ele acabou. Ele só serviu para classificar da primeira fase para a segunda. No caso, esse torneio paralelo aí. Terminou. Os 4 clubes subiram, que foi Central, Inter de Limeira, 13 da Paraíba e... Poxa, agora é Criciúma. Pronto, 24 com 4, 28. 28. Só que naquele mesmo grupo lá que os 6 se classificavam, os 5 que sobravam de cada grupo fizeram uma classificação geral, índice técnico, dependente da posição e do grupo, e classificava mais 4 para fazer 32. O Vasco, ele não começou bem o campeonato, o Vasco da Gama, ele ficou em 4º lugar da repescagem. Certo. Aí o que acontece? O Joinville entra na justiça contra o Sergipe por causa de um doping de um jogador do Sergipe. Ganha na justiça. Na época, ele ganha o ponto do jogo. Era 2 pontos só, ainda não era 3, né? Era 2 pela vitória e 1 pelo empate. O Joinville ganha esse ponto do Sergipe e aí ele tira o Vasco. Sim. Que era o 4º colocado. O que dizia o regulamento? Fora aqueles 6 que se classificavam em cada grupo da primeira fase e dos 4 do índice técnico, e fora aqueles 4 do torneio paralelo, o resto estava rebaixado já. Entendi. Porque só eram 24 vagas para a Série A, da Série A não, que não tinha isso não é ainda, para a primeira divisão de 87. O Vasco, teoricamente, estava rebaixado. Sim. Eurico Miranda já era vice do Vasco, o que é que ele faz? Justiça. Alegando quebra de sigilo
do exame antidoping. Pra você ver, tudo é. Tudo é Política. politicagem. É. E O o Eurico Vasco- Miranda é muito O forte. Vasco ganha, De volta. a justiça manda colocar o Vasco de volta no campeonato. 32 passou para 33, porque o CND, Conselho Nacional de Desportos, que também tinha um poder na época, ele disse que o resultado da decisão que deu vaga ao Vasco não excluía o Joinville. Pô, pelo amor de Deus. Aí a CBF faz o seguinte: em vez de criar, ela pega a Portuguesa, que tinha sido terceiro lugar no grupo dela, Ah, da primeira fase, classificada entre os 6. E elimina porque a Portuguesa tinha entrado na justiça por causa de ingresso, não tem nada a ver com classificação. uma justificativa qualquer para Para poder poder. ficar 32. 32. Aí o que acontece? Os clubes de São Paulo não aceitam. Ameaça paralisar o campeonato. Vê confusão. E isso a gente tá falando só de 86, 86. né? É. Aí a CBF cria mais uma ideia. Então vamos fazer o seguinte: 33, vamos botar mais 3 para fazer 36, para ficar o número correto, né? Para não ficar quebrado. Isso. Aí pegou 3 times que já tinham sido eliminados naquela fase lá, que não tinham entrado nem pela repescagem, e puxa de volta. Santa Cruz, Náutico e Sobradinho. Fez 36, né? Não, beleza, o campeonato continuou. Aí teve que aumentar, porque como tinha entrado mais times, em vez de colocar na segunda fase, o regulamento era o seguinte: quem jogaria a primeira divisão em 87? Na segunda fase ia ficar 4 grupos com 8 times, que são aqueles 32, né? Originais. né? Originais. Desses 8 times aqui, só ia para a primeira divisão os 6 primeiros de cada grupo, Ah, éramos 24. os 24. Os 2 eliminados para a terceira fase, os 2 eliminados estavam também na segunda divisão. Estava fora da primeira divisão. Ah. Aí o que acontece? Vamos lá. O Botafogo tinha classificado na primeira fase nas vagas né, previstas no regulamento. O Vasco entrou por causa de uma decisão da Justiça. Joinville também. E Santa Cruz, Náutico e Sobradinho também foram convidados para poder fazer a tabela. Agora você é o Botafogo. Aham. Você se classificou nas vagas, Você legitimamente, né? legitimamente. Aí quando chega a segunda fase, você não joga bem a segunda fase e é eliminado. Não fica entre aqueles 6 que vão para a primeira divisão. E é rebaixado. Mas o Sobradinho, o Santo e o Náutico, e o Vasco e o Joinville, Entraram depois, né? que entraram depois, ficam na sua frente. Aí é bronca, velho. E passam para outra fase. E o Vasco chega inclusive a ficar entre os 16 Aham. do campeonato, eliminado nas oitavas de final. Mas beleza, o campeonato continua. O final, o São Paulo foi campeão, o Guarani foi vice e o Botafogo foi rebaixado. O Sport foi rebaixado porque ele também não ficou 8º no grupo dele na segunda fase, mas o Sport foi terceiro na primeira fase. Uhum. Terceiro. Na segunda fase ele não fez uma boa campanha, inclusive no livro tem até as fichas técnicas e tudo. O Sport caiu muito na segunda fase de 86, terminou ficando em 8º. Como entrou esses times a mais, em vez de 4 grupos de 8, passou a ser 4 grupos de 9. Foi 36 times. 4 Sim. grupos de 9, o regulamento passou a incluir os 7 primeiros, fazendo 28 times. Já subiu de 24 para 28. O Sport ainda assim estaria fora, né? Que o Sport foi 8º, o Botafogo foi 8º. Quando chega 87, o Botafogo, é claro, ele vai aonde o Botafogo? Na justiça. STJD. Porque o Botafogo alegou isso. Como é que eu fui classificado na primeira fase, não fui bem na segunda fase, e um time que foi eliminado antes de mim na primeira fase entrou pela justiça? Eu também não vou aceitar ser rebaixado. Entendi. Aí o Botafogo convocou a torcida, entrou, até o pessoal entrou dentro do plenário. O diretor lá, que era botafoguense, um desembargador, pediu para fazer silêncio, né? Eu sei. E no final ele deu o voto de Minerva lá pro Botafogo, chorou inclusive, mas disse, confessou que só fez porque realmente reconheceu o direito do Botafogo. Não foi imparcial, né? Não, foi Nesse porque ele caso. mas o Botafogo realmente tinha direito. Exato. Aham. Isso aí ele tá certo. O Botafogo ganha a vaga dele no STJD. Beleza. Aí o que é que vocês acham? Que o Sport, que estava na mesma situação, o Vitória, que estava na mesma situação, iam ficar parados? Não. O Sport foi no STJD também. Seguiu o mesmo caminho. Se pode um. É porque quatro- abriu precedente, né? No caso, né? Aquele. Um precedente que não é um precedente na realidade, né? Foi a busca do direito, né? É o direito dele. Porque o Sport foi terceiro lugar, né? O Vitória mesmo também foi terceiro lugar. A Portuguesa foi terceiro lugar. Aí o que aconteceu? O Sport entra na STJD e consegue a sua vaga. Agora, uma coisa engraçada é o Coritiba.
O Coritiba ele foi último lugar na primeira fase. Eram 11 times, ele ficou em 11º lugar. Foi uma campanha horrível. Tinha sido campeão em 85. Aham. 86 ele foi péssimo. Foi último lugar no grupo dele. Então foi eliminado logo. Entra na justiça comum e consegue a vaga. Ninguém sabe até hoje que critério usaram para colocar o Coritiba. Entrar na justiça comum. Na comum. E que é proibido, né? Os clubes são proibidos de entrar na justiça comum. Né? E o Coritiba conseguiu uma vaga na justiça comum. Agora como? Se ele foi o último lugar da primeira fase, ele não ficou nem na repescagem, não entrou em nenhum critério, não foi com... Não tinha embasamento. Não tinha nenhum. Agora, quando teve a formulação dos 2 módulos lá, ele foi convidado para o módulo verde. Então, toda essa parte jurídica... Por conta, acho que também por conta de ter sido campeão em 85, né? Pode ter sido. Dizem que foi o ranking. Na época ele era 15º do ranking, se eu não me engano. Aham. Essa confusão toda de 86 com 87, o que ficou definido pelo STJD eram 32 times na primeira divisão, que são aqueles 24 primeiros do regulamento, fora os times que entraram na justiça e conseguiram as suas vagas devido ao critério que foi utilizado pelo Botafogo, para o Botafogo. Sim. É muita confusão, porque é um quebra-cabeça que se você não entender, você não entende 87. Eu entendi. Eu já vim dizendo, o Sport foi rebaixado. O Sport foi rebaixado. O Sport seria rebaixado se o regulamento tivesse sido cumprido à risca. Né? Como houve modificações no regulamento pela própria CBF, pelo STJD e pela Justiça Comum... Durante o campeonato. Durante o campeonato. O que é mais agravante, né? Que foi durante o campeonato. Na maior cara de pau. Tudo isso para salvar primeiramente quem? O Vasco. Uhum. O Vasco seria o primeiro que seria prejudicado. Depois o Botafogo foi lá e pegou o direito dele. Aí cria-se o Clube dos 13. O Clube dos 13 nasce em 87, em julho, já depois dessas decisões todas, que foi criado lá pelos 13 clubes, né? Na época era só 13 times mesmo. E queriam fazer um campeonato somente com eles. 13 times. Foi o primeiro ano que foi televisionado também, né? Foi. Eles venderam pra Globo, né? Mas a ideia era 13 times. Nem na Europa tinha isso. Na Itália acho que era 20 times. Não sei se ainda é 20 times. São 20 ou você eu me engano. O Brasil, com esses times todos que tem hoje, e já tinha naquela época muitos clubes, queria fazer um campeonato com 13 times. Você vê a segregação, né? Segregação. A CBF terminou pressionando um pouco mais para que eles convidassem mais times, aí convidaram Goiás, Santa Cruz e Coritiba para formar os 16, que seriam o campeonato deles. A ideia da Copa União, até falam Copa União, Flamengo não. Copa União não existiu. Copa União foi uma ideia fracassada de fazer uma liga. Uhum. Independente da CBF. Nem a arbitragem eles queriam contratar os próprios árbitros. Entendi. A CBF disse: você pode fazer à vontade, vai ser um campeonato de várzea. Não vai ter nenhum respaldo legal, né? Por conta que o poder máximo é da CBF, né? Do futebol, né? Aí eles tiveram que voltar atrás, porque a CBF sabia. A CBF no fundo ela queria até deixar que isso acontecesse. A CBF sempre teve jogo duplo nesse caso. E o que acontece? A CBF, só que a FIFA não deixa, a FIFA não permite. A FIFA ameaçou a punição à CBF teve que agir. E o que ela teve que fazer? Ela teve que abrir espaço para os outros 16 times. Uhum. Que tinham direito adquirido. O Guarani tinha sido vice-campeão em 86. Então o São Paulo foi campeão, o Guarani foi vice. O América do Rio foi terceiro. Uhum. Portuguesa foi 11º. Atlético Paranaense, né? Se não me engano. Atlético Paranaense ficou entre os 16. Criciúma ficou entre os 16. 6 times do módulo amarelo ficaram na frente de clubes do módulo verde. Se eu não me engano, o Flamengo, me corrija se eu estiver errado, o Flamengo foi 19º num ranking geral. Foi por aí. Foi uma coisa que eu me lembrei agora, porque assim, alegavam isso, né? Porque o Flamengo... Não, mas o Flamengo em 86 teria ficado numa posição também não muito favorável. Não foi bem. O Botafogo foi o 32º. O Coritiba, 44º. Olha. Você tá entendendo? O Sport foi 28º. O Sport não fez uma campanha maravilhosa, mas ficou dentro do regulamento. Uhum. O que valia naquela classificação eram 2 tópicos. A classificação geral tem que estar entre os 32, é o primeiro critério. Sim. E o segundo critério era ficar pelo menos em 8º no seu grupo na segunda fase. O Sport foi os 2. O Sport foi 8º no grupo dele, foi 28º no geral. Coritiba não foi nenhum dos 2 critérios, mas foi chamado pela força política, não sei. Aí é complicado, porque quando a CBF ela permite que o Clube dos 13
mantenha o grupo que eles mesmos fizeram, fica parecendo realmente uma divisões diferentes, né? A CBF, apesar de ter obrigado de certa forma a ter os dois grupos, ela não fez uma mistura, uma né? mistura que seria mais correto pelo ranking, que fosse pelo critério de posição, sorteio que fosse. Ela permitiu que o Clube dos 13 mantivesse a fórmula, mantivesse a composição do grupo Do que seria o módulo verde, né? e mantivesse os contratos separados com a televisão. Aí o que a Globo fez? A Globo e a Revista Verde e outras empresas, né, começaram a vender o módulo verde, que é a Copa União, como Campeonato Brasileiro. E aí passou a chamar o módulo amarelo de segunda divisão. Segunda divisão, né? Outros nomes lá para poder diminuir. E não foi. A prática fala o contrário. O regulamento fala que os dois módulos, o verde e o amarelo, eles faziam parte do mesmo campeonato. Como foi no ano 2000, pô. A Copa João Avelange foi isso. É simples. 88 foi isso também. Isso é isso, mas continua. Agora a João Avelange já tem uma diferença que a João Avelange ela foi mais fiel em relação ao índice técnico. Sim, sim. Porque a João Avelange, por exemplo, o módulo azul, na época era o verde, mas em 2000 foi o módulo azul, ele era a primeira divisão de fato. Sim, sim. Porque os clubes que jogaram em 99 foram que ficaram na primeira divisão do mesmo ano. Sim, sim. Já em 87 não. Em 87, o vice-campeão brasileiro, que era o Guarani, ele era para estar no módulo No verde. módulo verde. Não, o correto seria Foi isso. pro né? amarelo. É, justamente. Agora, em 99 já teve uma diferença. Em 99 eram 25 times no módulo azul. Não caiu ninguém em 99. Foi. Aquela famosa virada de mesa. É. E aquilo Não ali caiu foi ninguém. Por quê? Porque o palhaçada aquilo Gama ali. tinha sido prejudicado. Em 99 o regulamento dizia o seguinte: para ser rebaixado tinha que fazer uma média de 98 com 99. Aí É. o Gama, que tinha jogado a segunda divisão em 98. Como ele ia fazer média dos campeonatos? Ele não conseguiu fazer média. Era mesmo, eu me lembro dessa Aí história. caiu. Aí o Gama não aceitou. Disse: como é que o regulamento não serve pra mim, pô? Exato. É, Aí não- teve o caso do Botafogo também, que o jogador do São Paulo, Sandro Hiroshi, Sandro Hiroshi, me lembro. estava irregular, o São Paulo perdeu os pontos e beneficiou quem? O Botafogo. Me lembro que era dessa para ter sido história. rebaixado. Com medo de paralisar o campeonato, que o Gama entrou na justiça, merecidamente, né? A CBF terminou deixando o Clube dos 13 organizar o campeonato, que seria a Copa João Avelange. Aí teve, assim, 99% da Copa João Avelange ela seguia um critério técnico. Teve algumas mudanças ali de virada de mesa, foi o Fluminense que saiu da C para o Isso. módulo azul, o Náutico O saiu Náutico do da C pra B. o módulo amarelo, mas geralmente o módulo amarelo ele era a segunda divisão mesmo. O azul era a primeira divisão. Os outros dois eram a terceira divisão. 87 não. 87 foi uma safadeza que fizeram. Quem deu esse negócio de módulo, a CBF, para poder abrigar os clubes. Mas o Clube dos 13 ele usou de má fé ao pegar a Copa União, que era o módulo verde, e dizer que era o campeonato. Você vê, né, velho? Safadeza danada, né? Não havia distinção em 86 de primeira, segunda e terceira divisão, até porque isso não existia no regulamento. Aham. Começou a valer mesmo em 88. Foi quando começou o acesso e o descenso realmente no regulamento do campeonato, que terminou até 92, teve uma de mesa também, só ficou oficialmente para 2003, né? Hoje a gente não vê mais essa bagunça. Hoje ninguém questiona o Grêmio Barueri jogando uma Série A. Pois é. Pois é. É direito dele. Se conseguir subir, suba. Em 87 não. É isso aqui que envergonha um pouco o futebol brasileiro. Porque o Sport em 87 ele tinha direito adquirido de jogar a Série A. Sport, o Santa Cruz, o Náutico, todos. O América, por exemplo, o América ele não concordou com o regulamento, a América do Rio. O que, Sim, que a América fez? Não jogou. Se você não concorda com o regulamento, você não joga. Agora o Flamengo, quando ele diz que não aceita o regulamento, mas ele entra em campo para Então- jogar, Então ele você tá aceita. aceitando o regulamento. É. Se o Flamengo achava que estava certo, que era Série A contra a Série B, ele não entrava em campo Exato. Desde o primeiro jogo, né? Deixava claro isso. desde o primeiro jogo. É. E teve o conselho arbitral, né? Teve o conselho arbitral em 15 de janeiro de 88. Fizeram o conselho arbitral porque quando o campeonato começou, o conselho arbitral ele foi criado em 86 pelo Conselho Nacional de Desportos, através da resolução 18/86,
Cria-se o conselho arbitral ali. Mas logo depois que criou o conselho arbitral, teve uma liminar que suspendeu o conselho arbitral. Passou um ano suspenso. A CBF teve que fazer o regulamento ela própria. Só precisava fazer o regulamento, quem quisesse aceitar era entrar em campo. Quando chega a final do ano, a liminar é suspensa. E nessa época já tinha acabado já o módulo amarelo, né, com aquela confusão dos pênaltis lá sem fim, do módulo verde também. Já tinha acabado. O Flamengo então pensou o quê? Já que voltou os conselhos arbitrais, eu vou convocar um extraordinário, já que não teve no início. Qual foi o objetivo do conselho arbitral? Tirar o regulamento lá do regulamento quadrangular. Foi a única coisa que foi votada naquele dia, 15 de janeiro de 88. Aí eu até falei no outro podcast, aí é a prova de que o Sport era do mesmo campeonato do Flamengo. Dos 32 clubes que faziam parte do campeonato inteiro, 29 votaram no conselho arbitral. Né? Isso. Vamos imaginar hoje. Acabou a Série A e a Série B, não foi isso? Fazer um conselho arbitral amanhã da Série A. O Sport pode votar nesse conselho? Não. Por quê? Porque ele não é Série A. Ele é da Série B. Ele é Série B. Então, se os 29 times, 16 eram do módulo verde, 13 foram do módulo amarelo que votaram. Se eles não eram da divisão, por que eles votaram? Que poder eles tinham para votar e decidir alguma coisa? É feito o conselho arbitral. E depois você vê a prova de que o Sport era do campeonato do Flamengo, de 32 times daquele campeonato, 29 votaram. Então você vê esse ano, se tivesse um conselho arbitral da Série A, o Sport ia participar? Não. Não, porque ele é Série B. Justamente. Como é que chega em 89, o Sport, que segundo o Flamengo era a segunda divisão, vai lá votar no conselho arbitral do campeonato. E o Flamengo ele puxa o conselho arbitral para tirar o quadrangular do regulamento. Mas uma mentira que eu sempre ouvi antes, não, a CBF mudou o regulamento, não tinha isso no regulamento. Claro que tinha. Desde o começo, né? Desde o começo, quem tentou tirar foi o Flamengo através do conselho arbitral. E conseguiu ganhar a votação, foi 22 votos a 7. Sendo que o Conselho Nacional de Esportes tinha uma resolução que dizia o seguinte: o campeonato começando, antes de começar, você tem que votar tudo por maioria de votos, né? Como tem aqui no Pernambucano, né? Sim, começando que vem, reúne os clubes aqui, maioria de voto ganha. Sendo que o campeonato, depois que tivesse sido iniciado, para mudar qualquer coisa, só por unanimidade. Porque cada clube, o peso do clube era diferente. Dependendo do histórico de títulos, o voto do Flamengo valia mais que do Sport. Naquela época já valia mais. O Flamengo tinha 3 títulos brasileiros, o Sport não tinha nenhum. Para evitar que os grandes se juntassem e sempre ferrassem os pequenos, fazer um monopólio, né? Unanimidade. Quer mudar alguma coisa depois que o campeonato começou, só se todo mundo votar do mesmo jeito. Aí o Sport vai para o conselho arbitral com uma ideia na cabeça. Um voto eu já tenho conta. É o meu, não vou votar contra mim. Então o Sport já foi para o conselho arbitral sabendo que o regulamento não seria modificado, somente com o voto dele. Ele ainda conseguiu mais 6 votos, inclusive do Náutico. O Náutico, né? Eu me lembro. O presidente era Fred Oliveira, né? O irmão de Carlos Alberto, né? Da Federação Pernambucana. Que é Alvirrubro, né? Mas era da Federação. O Sport, então, saiu com um número muito maior do que ele pensava. Além do voto dele, saiu com mais 6 votos. Sendo que o CND, que na época era um Conselho Nacional de Desportos, pertencia ao Ministério da Educação. Não tinha Ministério dos Esportes naquela época. Sim, sim. O esporte era dentro da pasta da educação. Esse conselho pertencia ao governo federal. O que é que ele devia ter feito? Ele devia ser neutro. Um órgão federal não podia tomar partido. E eles tomaram partido do Flamengo. Ele decretou o Flamengo como campeão, entendendo ele que para poder modificar o regulamento bastava a maioria de votos. Diferente da resolução dele mesmo. A resolução é do CND. E ele queria modificar o que eles mesmos já tinham dito. Aí o que é que ele fez? Preparou uma retificação, mudando o regulamento, dizendo que em vez da unanimidade tem que ser maioria de voto, e mandou para o Ministério da Educação para poder tirar essa regra. O Sport ficou sabendo, já tem a história no livro aqui, foi lá em Brasília tentar conversar com o ministro, inclusive conseguiu o apoio de Marco Maciel, que tricolor, mas ele ajudava todos os clubes. Foi lá na mesa do ministro, falou a situação, que o CND estava se envolvendo. O ministro prometeu que faria alguma coisa. Aí tem até no livro uma parte que Marco Maciel está lá conversando com ele, falam sobre outras conversas. Aí Marco Maciel vê
o papel na mesa dele para ser assinado. Você vê como é um político inteligente. Ele pega assim o papel e puxa. Aí faz, ministro, não precisa assinar isso aqui não, viu? Aí o ministro dá uma risadinha assim e realmente ele não assina. O ministro ele prefere se manter fora do processo. Porque ele vê que se o regulamento estava desde o início de um jeito, a assinatura dele mudaria tudo. Claro, claro. Foi isso que quebrou o Flamengo. Se o ministro tivesse assinado aquele documento retificando e mudando de unanimidade para a maioria de votos, realmente ali não tinha mais o que fazer. Mas, pô, vê só, se no começo, pô, aí fica meio, sei lá, velho, injusto. Não sei se a palavra é essa. Injusto. Porque, meu irmão, se tu assinou um negócio dizendo uma coisa, aí tu não, agora o meu entendimento é outro, eu vou lá e boto outra coisa. Aí pra mim isso é fuleiragem, velho. Pois é. E ainda que o ministro tivesse assinado, acho que cabia recurso também depois. Justamente. A briga Tinha vai continuar, mas esse assim, precedente, né? a briga continuaria, mas não com a força que foi. Porque aquela assinatura do ministro ele modificaria a resolução do Conselho Nacional de Desportos, que era justamente não necessitar da unanimidade. Não, eu sei. Entendeu? Mas eu tô falando assim, porque você é que nem você me dá a sua palavra de uma coisa. Tá aqui tal, de um assunto X. É isso. O que aconteceu é isso. Aí daqui a 6 meses tu vem, a gente tá falando do mesmo assunto e tu já vem com outra ideia. Eu disse, oxe, mas peraí, lá atrás, quando tu dissesse isso, isso e isso. Não, não é mais isso não, é isso agora. O que vale é isso aqui agora. Você tá entendendo? E era o que acontecia exemplo. De acordo com a conveniência, né? Justamente. E 80 era isso mesmo. Futebol da Justamente. década de 80 era complicado. O Sport teve que lutar muito para ganhar esse título, porque foram vários anos na justiça, apesar de estar com a verdade do lado dele, mas teve que provar. O Sport foi o que teve que provar. O cara vai lá, assina um regulamento, sabendo que vai descumprir, depois rasga o regulamento, não entra em campo, e é o outro time que tem que provar. É essa loucura, né, velho? Isso aí, né? É loucura. Eu tô certo, eu tenho que provar que eu tô Vamos certo. jogar dominó e você, campeonato valendo. Ah, Aí vamos lá, a regra é essa daqui, tal. Aí a gente começa a jogar. Aí eu vejo que eu tô perdendo. Aí eu pego e saio e depois vou na justiça pedir. Não, eu ganhei. Ganhei. Mas você não saiu porque você não jogou até o fim. Se você tivesse perdido, aí você. O Flamengo devia ter entrado em campo. Se ele, depois que perdesse, eu ganhasse, você não ia estar na justiça, mas se ele perdesse jogando em campo e achasse que devia recorrer, ele teria muito mais razão de procurar isso. eu entendi. Mas não apareceu nem pra jogar.